semelhante saudação. Aleluia, irmão. Que personagem é esta? O anjo Gabriel. Ele é um dos 7 espíritos que assistem Deus eternamente. É uma figura importante na corte celeste. Ele foi enviado para a terra somente 3 vezes. Foi enviado para esclarecer para o profeta Daniel uma questão que estava acontecendo no exílio. Então ele foi enviado para explicar para Daniel o que estava acontecendo. Foi enviado também para Zacarias, que ele seria o pai de João Batista. Então veja a importância da personagem. O anjo Gabriel, um dos 7 espíritos que assistem Deus eternamente. E quando ele saúda a Virgem, ave cheia de graça, no hebraico rejubila-te, porque a tua graça é total. Ave cheia de graça. Bem comparando, imagine um copo cheio de água. Mas se eu colocar uma colher de açúcar, se eu colocar uma pedra no copo com água, eu já não posso mais chamar de copo cheio de água. Do mesmo modo, se na Virgem houvesse uma mancha, por mínima que fosse, de pecado ou de tentação, o anjo já não a saudaria mais como ave cheia de graça. E é interessante que, tanto quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, como quando aparece para Zacarias, os dois se espantam com a personagem. Maria não, ela se espanta, ela se perturba com as palavras. Por que ela não se perturba com a presença do anjo? Porque ela já vivia, irmãos, num nível espiritual muito superior à nossa compreensão. Então não se espanta de ver o anjo. Imagine nós, não, vendo o anjo resplandente na nossa frente. Que susto, que espanto. Maria não. Ela já estava acostumada com os seres celestiais. Mas continua dizendo: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Somente uma mulher virtuosa, somente uma mulher cheia das graças de Deus pode realmente encontrar graça diante de Deus. Porque nós, por mais que nós queiramos ser de Deus, por mais que nós desejemos seguir a Deus, há sempre um pecado em nós, e só a misericórdia dele para nos alcançar. Então ele será chamado Jesus. Essa palavra Jesus no aramaico, irmãos, é a mesma palavra, se você quiser dizer salvação. Jesus é Jesus e é salvação. O nome dele significa isso. Quando Moisés é tirado das águas, a filha do faraó chama Moisés de Moisés, e a palavra quer dizer tirado das águas. Quando Noé nasce, os pais dele chamam ele de Noé, porque quer dizer alívio na nossa tribulação. Quando Jesus aparece, ele é chamado de salvação. É importante que a gente veja isso, porque lá no Antigo Testamento, todas as vezes em que aparecer a palavra salvação, você pode traduzir por Jesus. Nós vamos ver mais na frente o que acontece com o velho Simeão. Mas continuando, Maria, grávida de Jesus, ela se coloca rapidamente ao serviço de Isabel, que estava grávida de 3 meses de João Batista. Aí no capítulo 1 ainda, no versículo 40 em diante, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O timbre da voz, não era só Maria que estava cheia do Espírito Santo, o timbre da voz de Maria estava carregado de unção, e o menino no ventre de Isabel não suportou a natureza e manifestou. É por isso que a igreja comemora a data dos santos na sua morte, e apenas São João Batista
e Maria é comemorada pelo seu nascimento, porque já nasceram cheios do Espírito Santo. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Isabel não sabia que Maria estava grávida de Jesus. Então esta saudação vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo em Isabel. Então eu diria que é o próprio Deus que saúda Maria dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E na continuação, Isabel, ainda cheia do Espírito Santo, diz: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, com letra maiúscula. Esta expressão Senhor, no Antigo Testamento, só era usada para Javé, o Senhor Javé. E aqui o próprio Espírito Santo translitera a palavra Senhor, que só era aplicada para Javé, para o próprio Jesus. De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Deus? Foi analisando esta expressão de Isabel, cheia do Espírito Santo, que a igreja no concílio de Nicéia, em 430, reconheceu Maria como Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Mãe de Deus é uma expressão usada pela Bíblia, não é invenção de nenhum teólogo. Theotokos, mãe de Deus, é tirado dessa expressão. E nós vemos daí na continuação: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Nós queremos estar, irmãos, entre a geração que proclama Maria bem-aventurada, sim ou não? Sim. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Nós sabemos hoje, com o avanço da tecnologia no campo da biogenética, o quanto se pode fazer com as células, o que se pode fazer de órgãos novos com as novas células. O que Deus então não pôde fazer com Maria, purificando, aperfeiçoando-a, tornando-a realmente cheia de virtudes, fazendo dela realmente cheia de graça. E nós vemos então, irmãos, que nós cristãos temos que procurar contar com ela na nossa vida. Eu pregava alguns anos atrás em São Miguel Arcanjo e falava exatamente da intervenção de Maria nas bodas de Caná, quando ele diz aqui que havia um casamento em Caná da Galileia e estava presente a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus. É interessante que em todo casamento que a gente vai, a gente sabe o nome dos noivos, né? Mas nesse aqui não. Jesus dá um destaque especial para sua mãe. Por quê? Porque Jesus é Deus, é Ele que faz o milagre, é Ele que faz a cura, é Ele que faz a libertação. Então ele foi nesse casamento porque ele sabia que ele tinha que fazer o milagre. Ele sabia que ia faltar vinho. Deus não sabe tudo? Não é onisciente? Ele sabia que ia faltar. Ele sabia que tinha que ir lá. Mas os olhos de Jesus estavam postos na sua mãe. Ele estava olhando para ela quando ela percebeu uma azáfama lá na copa. Ele viu quando Maria se levantou e foi até a copa. Ele viu e ouviu quando ela conversou com os donos da festa. Ele não moveu um dedo, ele podia ter feito um milagre. Não. Ele esperou ela vir falar com ele. Ele já não tem mais vinho. E o que Jesus respondeu? O que nós temos a ver com isso? Ele
colocou a mãe dele até o pescoço nos nossos problemas. Ele podia ter dito: e o que eu tenho que ver com isso? Não. Ele disse: e o que nós temos que ver com isso, mulher? Ela, conhecendo o filho, não deu importância para aquilo que ele falou e se dirigiu para os serventes, fazer tudo o que ele mandava. Então eu pregava assim lá em São Miguel Arcanjo e disse: agora vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora interceder pelos nossos problemas. Quando terminou o grupo de oração, levantou uma moça e disse assim: quando começou o grupo de oração, o rapaz ali pediu para a gente rezar uma Ave Maria para prestar uma homenagem à mãe de Jesus. E eu não rezei porque se sabe que eu sou batista, mas eu precisava ouvir a verdade da boca de um homem parecido com meu pai. Diz que eu sou parecido com o pai dela. Eu precisava ouvir a verdade da boca de um homem parecido com meu pai. E quando ele disse: vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora interceder pelas nossas necessidades, eu rezei a Ave Maria junto com vocês, porque agora eu sou católico. Então, irmãos, foi uma conversão de imediato. E naquela noite, muitas outras conversões aconteceram, que vieram testemunhar depois. Porque realmente, irmãos, o que eu estou falando aqui não é o que eu penso, é o que a Bíblia fala de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que quando na cruz Jesus diz, olhando para o discípulo: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, ele estava nos colocando ali, ele estava nos colocando como filhos de Maria. Nós temos no mínimo 3 mães: Eva, que é a mãe primeva, nós temos a nossa mãe de sangue. E se nós de fato queremos ser membros do corpo de Cristo, organismo do corpo de Cristo, nós temos que ter Maria por mãe espiritual, porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Membros. O corpo de Cristo é a igreja, Cristo é a cabeça, nós somos membros. Vocês já viram mãe ser mãe só da cabeça? Para vocês verem como de fato nós somos descendentes de Maria por Jesus Cristo. Peguem o Apocalipse capítulo 12. Livro do Apocalipse capítulo 12.